porque nós alcançamos a plenitude prometida por Cristo. Alcançamos as bênçãos que nós conquistaremos na eternidade. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 11 e 12. Quantos trouxeram Bíblia, digam amém. Pode abrir o celular aí também, irmão. Eu sei que você tem o celular na mão. Então pode abrir o celular e ficar tranquilo. Só agora, viu? Para abrir a Bíblia. Coloca lá. Isso está lá na tela. O texto diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Sente por bondade. Meus irmãos, nos 10 primeiros versículos que compõem o capítulo 9 da carta aos Hebreus, o autor desta carta, ele fixa em descrever pontos importantes que regiam o sistema de culto e de sacrifícios no período do Antigo Testamento, destacando os elementos que faziam parte do culto e os elementos também que faziam parte do sacrifício. Interessante que ele finaliza o capítulo 8, que nós fizemos menção na quinta-feira passada, e no capítulo 8 ele descreve a respeito do Novo Testamento, da nova aliança, ser superior ao antigo concerto ou à antiga aliança. Mas ele finaliza falando de algo que se tornou envelhecido e que está pronto ou perto de se acabar, que é a questão que envolve os preceitos da lei, ou a lei. Recapitulando, a carta aos Hebreus, e nós falamos isso na quinta-feira passada, quando ela foi escrita, o templo ainda não havia sido destruído, não havia sido derribado. O templo ele foi destruído no ano 70, na época do imperador Tito, se eu não estou enganado, que foi um dos que promoveram a destruição do templo. Então, quando o autor da carta aos Hebreus escreve aos crentes judeus, as práticas cerimoniais ainda aconteciam no templo. As práticas de sacrifícios ainda aconteciam no templo. Tanto é que Jesus foi ao templo e lá estava sendo vendida os animais para o sacrifício do templo. Então, quando o autor está falando que está perto de acabar, está perto do fim, é que a lei de fato acabou e não tem mais vigência, não tem mais valor. E o que vale agora é o novo. O que vale agora é aquilo que é superior, que é a nova aliança, que é Jesus. No capítulo 9, ele continua recapitulando a respeito da mobília, que fazia parte do tabernáculo. E também da ordem que se havia na contextualização dos sacrifícios. Olha como que ele começa o verso 1 do capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e santuário terrestre. O que ele está destacando aqui? Ele está destacando que a primeira aliança tinha o seu regime de ordenanças. E no capítulo 8, verso 5, descreve
que essas coisas pertinentes à ordenança e também ao santuário terrestre, isto é, o tabernáculo, eram sombras das coisas eternas ou das coisas celestes, trazendo a memória dos irmãos hebreus acerca das ordenanças e do tabernáculo que tinha um alvo, tinha uma direção e apontava exclusivamente para uma pessoa, para a pessoa de Cristo. A partir do verso de número 2 até o verso de número 5, ele descreve a respeito dos utensílios que faziam parte da mobília do tabernáculo, tal como o candeeiro, a mesa, os pães da proposição. E estas coisas, elas faziam parte daquilo que estava aquém do véu, anterior ao véu. Depois do véu estava o tabernáculo. O autor fala sobre 2 tabernáculos: o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. Quando o autor fala de um outro tabernáculo, é o lugar santo, é o lugar santíssimo. E nesse lugar tinha o incensário de ouro, também tinha a arca da aliança, ou a arca do concerto. E ele ainda descreve, nos versos 4 e verso 5, o que tinha sobre, em cima da arca, e o que tinha dentro da arca. E daí, nós precisamos recapitular sobre a diferença do primeiro para o segundo tabernáculo. Qual é a diferença para aqueles que estão no primeiro? E qual é a diferença para aquele que entra no segundo tabernáculo? E a diferença, o autor, ele deixa registrado nos versos de número 6 e 7. Enquanto o primeiro tabernáculo, o lugar santíssimo, aonde tinha os pães da proposição, aonde tinha o candelabro, aonde tinha a mesa, o acesso a este lugar, ele era diário, no cumprimento dos serviços espirituais diários. O sacerdote, ou os sacerdotes, tinham o dever de manter as lâmpadas do candelabro acesa. Não podia se apagar. Não podia se apagar a chama do candelabro no lugar santo. Também era função sacerdotal trocar os pães da proposição, isto é, os 12 pães que representavam as tribos de Israel, e que também representa a comunhão, e que também representa para nós hoje a comunhão que temos com Cristo. Quando participamos da ceia, nós participamos do pão, participamos da comunhão em Cristo. Agora, quando nós falamos do segundo tabernáculo, ou do lugar santo, os sacerdotes não tinham acesso. O único que podia ter acesso a este lugar era o sumo sacerdote. E neste lugar chamado Santo dos Santos, ele entrava uma vez por ano. Hoje nós conhecemos este dia como Yom Kippur. Na Bíblia, o dia da expiação. Era o único dia em que ele podia entrar nesse lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança, onde estava o incensário de ouro. E ele precisava entrar neste lugar com sacrifícios e derramar neste lugar sangue por ele e também pelo povo. E ele tinha essa função, essa responsabilidade. Arão, que foi sumo sacerdote, entre outros que vieram depois de Arão, Samuel, sumo sacerdote.
Então a responsabilidade pertencia ao sumo sacerdote de entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos e oferecer sacrifício em prol dele e também em prol do povo e se fazer a expiação, cobrir a culpa, cobrir o pecado e não anular, e não arrancar, e não retirar. Esse era o efeito temporário do antigo concerto. Esse era o efeito temporário da antiga aliança, que cobria e não arrancava o problema, não arrancava o pecado, não tinha uma solução para o pecado, mas apontava para uma solução, apontava para aquele que viria e traria uma solução. No verso de número 5, está escrito que destas coisas o autor não queria abordar de forma mais intensa. O autor não queria colocar para os irmãos hebreus de forma muito profunda assuntos pertinentes àquilo que está registrado no Antigo Testamento. Mas o autor queria centralizar a sua mensagem ao coração dos irmãos sobre a pessoa de Jesus e sobre aquilo que Jesus veio trazer, porque o que importa é aquilo que é novo, o que importa é aquilo que é superior, o que importa é aquilo que é válido para nós hoje. Toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, só que Jesus veio cumprir e trazer sobre nós algo novo. Porque se nós ainda estivéssemos sobre o regime da lei e das atribuições da lei, com certeza nenhum de nós estaria aqui. Com certeza nenhum de nós alcançaríamos êxito na fé em Cristo. Daí, o verso de número 8 começa a dar a nós um vislumbre daquilo que realmente o autor da carta aos Hebreus quer abordar. Reparei que ele dá a entender, logo no início, do verso de número 8, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Me acompanha aí. Olha como que ele inicia o verso de número 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo. É exatamente isso que ele quer relatar. Quem convence ou quem apresenta Jesus ao homem é o Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que tem o papel de apresentar o Cristo, aquele que consegue mediar a vida do homem para com o Pai. Por isso que não há outro mediador, e o autor também aborda sobre isso no verso de número 15, se eu não estou enganado, que não há outro mediador entre nós e Deus que não seja Jesus. Então não tem Maria, não tem a senhora deles, não tem o Pedro, não tem o João, não tem ninguém que possa fazer essa mediação entre nós e Cristo. E no relato das disposições do tabernáculo e as ofertas levíticas, o Espírito Santo ele tem uma lição a ensinar, que o autor está aqui descrevendo, que o autor está aqui relatando. E que lição é essa que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre as prescrições para o dia da expiação? A lição que ele nos ensina durante toda a era da antiga aliança é que ainda não havia acesso direto a Deus por meio do antigo pacto, por meio da antiga ordenança. Tanto é que o povo tinha tanto medo de Deus, que o povo dizia para Moisés: peça para o Senhor falar contigo, e depois que o Senhor falar contigo, e daí tu, Moisés, venha falar conosco. Então o relacionamento, às vezes, no Antigo Testamento, era mediado muito pela questão que envolvia o medo do povo para com Deus. E o povo
jamais conseguiu obedecer à lei. Porque este povo que recebeu a lei é o mesmo povo que voltou a ser escravo. Este povo que recebeu as ordenanças é o mesmo povo que voltou a ser escravo. O povo que saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, voltou a ser escravo dos babilônios. Voltou a ser escravo dos assírios. Então aquilo que era temporário não foi solucionado. Isso apontava, isso era a sombra daquilo que vinha trazendo solução. E daí o verso 8, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, que ainda o acesso para chegar a Deus era limitado, que não tinha possibilidade alguma de o homem chegar sem um auxiliador. Possibilidade alguma de o homem chegar sem um mediador. Quantas pessoas que pensam que por atos de bondade conseguem atingir o coração de Deus? Não. Tanto é que nossas bondades são tidas como trapos de imundície, não vale nada. Você jamais consegue fazer alguma bondade para atrair a graça de Deus ou para agradar ao Senhor Jesus sem o auxiliador. Nós só agradamos a Deus em Cristo. Nós só servimos a Deus em Cristo. Fazer um bem é um aspecto humano, porque até o ímpio faz o bem, mas não é salvo. Fazer o bem é aspecto de caráter, porque até o ímpio tem caráter, e às vezes mais do que muitos crentes. Só que quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de servir a Deus, ninguém serve a Ele sem Cristo. Ninguém consegue agradar a Deus com seus atos de bondade. Ninguém consegue servir a Deus por suas experiências pessoais. A gente só consegue agradar a Deus. A gente só consegue servir a Deus. A gente só consegue ter experiências em Deus através de Cristo. E quem nos conduz a isso é o Espírito que habita em nós, que opera em nós o querer e o efetuar. Então teu dízimo não te salva, tua oferta não te salva, porque dízimo e oferta é para este tempo, dízimo e oferta é para agora, dízimo e oferta é para este reino em movimento agora. Aquilo que você faz, entregando algo a alguém, alimentando alguém, dando cesta básica para alguém, são atos de bondade, mas isso não lhe convence a ser um cristão por atos de bondade. Não, você não é salvo por isso. Porque o evangelho não é sobre ação social. Tem muita gente se enganando. O evangelho não é sobre distribuir cesta básica. Isso faz parte do caráter humano, ajudar alguém. Jesus não veio para distribuir cesta básica. Jesus não veio para dar casa a alguém, pagar conta de luz. Isso faz parte do aspecto humano, da solidariedade, da hombridade. O que Jesus veio implantar, e o que Jesus veio trazer, e o que o Evangelho de Cristo veio trazer, é uma coisa só: salvação aos homens. A gente se engana muito, pensando que o Evangelho são boas ações, e tirando Cristo do Evangelho. E o Evangelho não é sobre boas ações, o Evangelho é sobre Cristo. E você, exatamente dentro dele, batizado nele,
morto e vivo para ele. Essa é a verdade do Evangelho. E esse acesso estava limitado. Era isso que o autor está querendo dizer quando o Espírito Santo diz, quando o Espírito Santo ensina. Ele já fazia parte do Antigo Testamento. O Espírito Santo é uma pessoa, eterno. Só que o acesso estava limitado. E esse acesso se tornou ilimitado através da pessoa de Cristo. Daí ele continua, no versículo de número 9, que é uma alegoria. Isto é, algumas traduções aí vão usar a expressão parábola. O que o autor quer dizer? Que o tabernáculo ilustra ou aponta para uma figura, aponta para uma realidade muito maior. E daí o autor continua. Para que tempo? Para o tempo presente. Para o momento em presente, em que se oferece dons e sacrifícios. Dons aqui é presente. Dons aqui é ofertas. O autor aqui não está falando de dons espirituais. O autor aqui ainda está recapitulando a respeito do regime do Antigo Pacto, a qual se oferecia presentes, a qual se oferecia ofertas, e ofertas sem derramamento de sangue, como ofertas de cereais, mas também sacrifícios em prol dos pecados. Se oferecia um bezerro, se oferecia um bode, se oferecia um novilho, se oferecia um carneiro, para cobrir os pecados. Mas esse ato, ou essas ofertas, ou este sacrifício, não vagava na consciência. A consciência não se tornava pura, ela continuava impura. Porque a consciência, ela só se tornou pura através da pessoa de Cristo, que veio para abrir a nossa mente. E o autor fala, quanto à consciência, lá no verso 9, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. E o que é a consciência? A consciência é um sistema de advertência dada por Deus, que reage ao pecado e produz acusação e culpa, que não pode ser aliviada sem a obra de Cristo. Abra aí a sua Bíblia, você já está no capítulo 9. Vai lá para o verso de número 14. Olha o que o escritor escreve sobre a consciência e a liberdade da culpa. Quanto mais o sangue de Cristo, não de bodes, não de bezerro, não de carneiro. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, sem mancha, sem pecado, perfeito, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Uma consciência purificada, uma consciência transformada, e sem a pessoa de Cristo, esta consciência jamais seria purificada. Existem pessoas que têm a consciência cauterizada, não dão espaço para Cristo se manifestar, não dão espaço para Cristo operar. E existem consciências que já estão no inferno. Romanos capítulo 2. Deus os entregou às suas paixões, mais corruptas, mais vis, mais imorais, mais imundas, mais suja. Deus os entregou para esta consciência, porque não conseguem abrir a sua consciência para a verdade, já ouvindo ela. Já sabendo a respeito da verdade, mas a consciência está tão cauterizada pelo pecado, que não tem espaço para Cristo. E já estão fadados ao inferno. E daí ele continua no verso de número 10, sobre estas coisas que limitam, sobre essas coisas antigas que não dão acesso, os quais
não passa de ordenança de carne, baseado somente em comidas e bebidas e diversas abluções, isto é, limpezas cerimoniais, o lavar as mãos. Quando Jesus entrou na casa de um fariseu, os discípulos entraram e o fariseu perguntou: por que os seus discípulos não lavaram as mãos? Oblações ou obluções, coisas do antigo pacto, coisas da antiga aliança. E Jesus então dá uma palavra ao coração do fariseu: eles não precisam lavar as mãos, porque as mãos deles já estão limpas, já estão purificadas, apelando para aquilo que é espirituais, a qual os fariseus não entendiam, não compreendiam. O autor ele continua: e justificações da carne, imposta até o tempo da correção, isto é, imposta até a antiga aliança, que agora está dando lugar à nova, a sombra daquilo que seria a essência, a cópia exterior e externa daria lugar à realidade interior e celestial. Aquilo que Jesus vai operar é na alma, é no interior, é no coração. E daí, o autor chega ao que eu penso, ou imagino, ao centro daquilo que ele quer falar, que é os versos de número 11 e o verso de número 12. Estas coisas antigas passaram. Essas coisas antigas, o antigo pacto, que era sombra, que apontava para alguém superior, para algo muito maior. E daí ele começa o verso 11 dizendo: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, não desta terra, nem por sangue de bodes e de bezerros, nem por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sangue de Cristo que foi derramado naquele madeiro não se repete mais. Quando você olha para o Antigo Testamento, os sacrifícios eram anuais, porque só cobria. O sangue de Cristo não cobriu, o sangue de Cristo arrancou. O sangue de Cristo anulou a culpa. O sangue de Cristo redimiu. Tanto é que lá no verso 22 do capítulo 9, na parte final, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há redenção. Então alguém perfeito precisava doar a sua vida. E foi isso que Cristo fez. Doou vida. Porque o que é sangue? Sangue é vida. Se o sangue ser extraído do teu corpo e você ficar sem uma gota de sangue, você morre. Então o que Cristo fez por nós interiormente, o que Cristo fez por nós na alma, foi gerar vida. E não é qualquer vida. Ele mesmo disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Vida completa, vida plena, vida cheia. E a ideia de redenção significa libertar o escravo. Alguém pagou para aquele escravo se tornar livre, se tornar liberto. E foi exatamente isso que Jesus fez. Você era escravo do pecado. Você era dominado pelo pecado. O pecado era o teu juiz, que te sentenciava até Jesus aparecer e derramar sobre você sangue, e purificar você de todo o pecado, e redimir a tua alma, e tirar você da escravidão para a liberdade nele. Então isso é redenção, é pagar para alguém se tornar livre. A sua incapacidade de solucionar isso foi solucionada por Cristo. Jesus pagou o que você não tinha condições alguma de pagar. E o sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi paga a nossa libertação.
conquistado uma redenção eterna por meio de um sacrifício único. O sacrifício de Cristo na cruz foi único e perfeito, realizado uma vez por todas, por meio de algo perfeito, suficiente para remover o pecado e os seus efeitos e nos conduzir para a eternidade. E daí eu concluo nos versos 27 e 28, que se conclui o capítulo de número 9, e o autor aos Hebreus lá, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. E o autor aos Hebreus, diga amém com vontade, irmão, diga amém. Amém. Não dorme não, viu? Fica acordado aí. Quem está prestando atenção, diga amém. Quem foi perdoado, diga amém. Amém. Verso 27 e verso 28. E como aos homens está ordenado morrer uma vez. Então não existe reencarnação, viu? Se você acredita nisso, lamento muito. Você não vai voltar. Não, eu vim pobre e vou voltar rico. Não volta. Sabe? Você vai para algum lugar. Espero que seja para a eternidade. Depois disso, o juízo. Verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Homens e mulheres morrem uma única vez, por desígnio divino. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. Nenhum homem tem o direito de tirar a sua própria vida. É Deus quem tem esse direito. Ninguém tem o direito de arrancar a sua vida. É Deus quem tem esse direito. É um desígnio divino. E no caso dos homens, a morte é seguida de julgamento. Cristo, para destacar o que o autor quer dizer no final desse texto, ele morre também uma única vez. E ele morre uma única vez por vontade divina. Deus assim quis. Para se efetuar o pagamento, para se efetuar o sacrifício, para se efetuar algo perfeito. E a sua morte é seguida pela salvação para todo o seu povo. E isso ocorre por quê? Porque na sua morte ele carregou o pecado de muitos, oferecendo e entregando a sua vida a Deus como uma expiação a favor do seu povo, a favor de muitos. Em Isaías capítulo 53, verso 12, diz que ele carregou o pecado de muitos. Sua culpa, seu pecado, foi carregado por ele. Em Isaías, de número 53, verso 10, diz que ele fez de si uma oferta pelo pecado. E no verso 11 de Isaías 53 diz que pelo seu conhecimento, o justo, o meu servo, fará que muitos sejam considerados justos, e ele carregará a iniquidade deles. A morte de Cristo foi a abertura da vida, e na sua obra foi consumada aquilo que Jesus quis fazer na cruz. E nós aguardamos por aquilo que será pleno na sua volta. O verso de número 28, que nós fizemos menção, ele finaliza dizendo: sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E daí, o autor da carta aos Hebreus está recapitulando aquilo que os irmãos judeus já sabem. Que quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, todos eles esperavam ele sair de lá. Todos eles esperavam ele sair além do véu e aquilo que ele foi oferecer ser aceito por Deus.
E quando ele saía, o alívio. Só que não cobria. E daí o autor está dizendo que da mesma forma, quando Cristo aparecer em sua segunda vida, essa será a confirmação de que o Pai ficou plenamente satisfeito com o sacrifício de Cristo. Porque na primeira vinda ele veio se oferecer em prol do pecado. Na primeira vinda ele veio se doar para que nós fôssemos perdoados e o pecado fosse com ele na cruz. Na segunda vinda ele não vai vir para perdoar pecado. Na segunda vinda ele vai vir para resgatar os salvos e conduzir à eternidade. Na primeira vinda, a obra dele foi solucionada. Salvar o homem, arrancar o pecado, escrever o nome do pecador no livro da vida. Na segunda vinda, elevar esse que foi alcançado pela minha graça e purificado pelo meu sangue para a eternidade junto comigo. Então nós ainda não alcançamos a plenitude disso. Entenda, você não alcançou a plenitude disso. A plenitude disso será alcançada na eternidade, na perfeição, aonde você não vai ter mais a natureza pecaminosa aí, porque embora Jesus tenha te salvado do pecado, há uma natureza aí que precisa ser mortificada diariamente. E quando Jesus nos conduzir à eternidade, nós não teremos mais dificuldade alguma com essa natureza, porque esta natureza não será mais em nós, porque o nosso corpo será transformado num corpo espiritual. Então não tem mais carne para lutar, não tem mais obras da carne para lutar, porque nós alcançamos a plenitude prometida por Cristo. Alcançamos as bênçãos que nós conquistaremos na eternidade, quando aqui será finalizada e quando lá nós entrarmos. Então, para você que quer chegar na eternidade com Cristo, a obra já foi feita, o perdão já foi liberado. O pecado não domina mais, embora haja uma natureza. E para aqueles que servem a Cristo, está sendo preparado o lugar, para que nós possamos alcançar a plenitude da perfeição na eternidade. Então eu tenho um conselho para você. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena sofrer pela causa do Evangelho. Vale a pena padecer. As aflições, vale a pena, como disse Paulo. Eu me alegro com as tribulações, com as perseguições, porque eu estou combatendo um bom combate e tenho uma direção. E a direção não é terrena, a direção é celestial. Quem muito briga por esta terra, muito quer ficar. Quem muito briga pelas coisas celestiais, muito quer subir. Eu quero brigar pelas coisas celestiais e estar na eternidade. Quem muito quer as coisas desta terra, por esta terra fica. Quem muito quer as coisas celestiais, o céu já está dentro. O céu já faz parte, o céu já domina, e a qualquer momento, o meu Jesus e o teu Jesus vai se aproximar, a trombeta vai tocar, e aqueles que são do céu e querem o céu vão subir para a eternidade. Fique de pé por bondade. Aquilo que Jesus fez por você é maior. Aquilo que Jesus efetuou em você é maior. Sabe? Tente captar isso na sua alma. Pare de viver de canto, se fazendo de coitadinho, se justificando. Eu sou um coitadinho.
Eu sou o menorzinho. Eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou filho de Deus, irmão. Sirvo a Jesus e fui alcançado por algo superior. E não há ninguém acima disso. Se essa não for a nossa maior alegria, nós estamos mal. Se a minha maior alegria, Eliésio, não for o perdão dos meus pecados, meu nome escrito no livro da vida e a eternidade com Ele, coisa está ruim. Se eu me alegro tanto quando eu adquiro alguma coisa, e não me alegro tanto assim com a presença de Deus, as coisas estão mal. A terra, ou as coisas da terra, estão falando mais alto que as coisas eternas. O que me preocupa como pastor é que nós vivemos a época do entretenimento. As pessoas querem se entreter com o evangelho e não o evangelho. As pessoas não querem se alimentar do evangelho. Elas querem passar pelos fast food da vida e comer aquela comida rápida que não traz solução. As pessoas até vão na igreja, mas não fazem parte da igreja. Porque uma coisa é a igreja física, outra coisa é a igreja espiritual. Jesus não veio para satisfazer as tuas emoções. Jesus não veio para te livrar das aflições. Jesus não veio para te dar coisas, embora Ele possa dar. Mas o centro do evangelho não é isso. Jesus veio fazer o maior bem que você podia receber: a salvação da tua alma. Eu sei que tem momentos que a gente se entristece, nosso coração desfalece. Tem momentos que a gente se angustia. Mas nada pode tirar a alegria da salvação que há em Cristo Jesus. Se você perder essa alegria, você já perdeu o céu. Se você perdeu essa alegria, você está como o pródigo na casa do pai. Porque o pai do filho pródigo tinha um pródigo dentro de casa. Que o pai tinha tudo. E mesmo assim reclamou quando o filho mais novo voltou. Eu não prego para satisfazer o teu ego. Eu prego para que a tua alma creia em Deus e se alegre com a salvação que há em Cristo Jesus. E hoje eu estava pensando como tem pessoas trocando de igreja. É a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Está aqui, está ali, está ali. Aí reclama da igreja aqui, reclama da igreja acolá. E o problema não é a igreja, o problema é ele, que não tem raiz, que não é salvo, que não tem Jesus. Tem uma frase que eu acho espetacular, quando alguém pergunta para mim, qual é a melhor igreja para eu congregar? A melhor igreja para eu congregar é aquela que está mais próxima das Escrituras. E a igreja que está mais próxima das Escrituras, ela pode estar a 10 quilômetros da minha casa. O que nós precisamos é desse Cristo e da sua palavra.
Você não precisa de carro, você não precisa de casa. Essas coisas são necessárias e Jesus sabe que você precisa. Mas a sua alma não vai se alegrar com isso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tantas pessoas por aí, crentes, ganhando carro, Deus abençoando, mas infeliz, não tem alegria mais da salvação. Daí Davi, quando chegou o profeta para bater de frente com ele e lhe confrontar, ele se derrama diante de Jesus, pede para que o Pai e o Espírito não se afaste dele. E ele ainda pede para que o Senhor renove dentro dele a alegria da salvação. Feche os teus olhos onde você está. Deixa eu orar por você. Pai, nós oramos. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós te agradecemos porque o Senhor fez algo perfeito. Realizou algo perfeito. Uma única vez. Se doou para que através de ti nós pudéssemos ter vida. Para que através de ti nós fôssemos purificados de todo pecado por meio do teu sangue. E como está registrado, nós estamos aguardando pela segunda vinda, a qual o Senhor não vai tratar a questão do pecado como na primeira vinda, mas vai buscar esta igreja que foi alcançada pela graça, que foi alcançada pelo sangue. Esta igreja, Senhor, que está marchando triunfantemente para o céu. Esta igreja que já tem o céu dentro da alma, que já tem as coisas celestiais dentro do coração, e que está indo rumo a este lugar de delícias, que está indo rumo a este lugar de plenitude total, de plenitude completa. Fortaleça a tua igreja, fortaleça os meus irmãos, fortaleça o teu povo, nos renova a cada dia, que a cada dia nós possamos mortificar as obras da carne e viver em processo de santidade para servi-lo e agradá-lo por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos, te agradecemos